a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Boa noite, Murilo. Boa noite, Camila. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós colocamos esse vídeo que ele nos prepara para nosso tema de hoje e também ele nos orienta sobre a oração. Uma reflexão sobre a oração. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Pai. Vamos serenar as nossas emoções. Vamos receber essas energias que nós podemos gerar com a nossa vontade. Durante essas reuniões que nós estamos participando, estudando conjuntamente, nós percebemos que nós devemos gerar energias salutares, energias que vão promover o equilíbrio nosso, primeiramente, e de todos aqueles que estão à nossa volta. Quando nós fortalecemos a nossa vontade, nós temos esse poder. Isso foi dito lá atrás por Cristo, e reforçado por muitos outros estudiosos do magnetismo. Quando nós equilibramos nossos fluxos energéticos, a nossa energia, toda essa energia, nós temos condições também de doar, de melhorar o ambiente, de melhorar o nosso próximo. Então, pensar bem, fortalecer a vontade no bem, a boa vontade, é uma forma de caridade, talvez até a maior delas. Pensando nisso, que eu peço a todos que serenem as emoções, que procure pensar no bem, no amor. Como é que a gente pode pensar no amor? Eu tenho uma regrinha para mim. Eu procuro pensar no momento da minha vida em que eu tive aquela leveza de sentir o amor. De repente, numa conversa, no momento em que nós estivemos junto a uma pessoa que nos causou assim grande emoção, nesse sentido de amor, um filho, esposo, um pai, a mãe, ou às vezes até mesmo em contato com alguma situação que nos
promove essa elevação dos sentimentos, essa ternura, essa sensibilidade para o amor. A gente volta lá naquele momento e busca sentir novamente essa emoção. Isso. Aí quando eu sinto essa emoção, eu posso dizer com toda a sinceridade a Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, gratidão. Gratidão, Senhor, por eu estar vivo, encarnado. Gratidão por eu estar buscando no estudo o aprendizado necessário para modificar o meu interior. Gratidão, Senhor, pela família, pelos amores que eu tenho. Gratidão, Senhor, pela saúde, mesmo pela enfermidade, porque sabemos que todo e qualquer desafios que vem em nossa vida, ele traz uma mensagem de aprendizado. Gratidão, Senhor, por esse aprendizado também. Que nesta reunião nós possamos compartilhar as nossas experiências, os nossos conhecimentos, absorver o conhecimento que está sendo disponibilizado a nós nessa aula, nesses slides, e que esse aprendizado possa provocar em nós o desejo, a vontade firme de mudança em direção ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Vamos então à nossa reunião desta noite. O senhor Maurício fez a anterior e ele disse que parou mais ou menos na 8. Eu voltei 2 slides para nós lembrar um pouquinho, né, dele, da reunião anterior, que é o valor da prece. Essa aula, ela começa lá no livro Vibração. Tem uma frase de Francisco de Menezes Dias da Cruz, que diz assim, ó: não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Aí eu fiquei pensando, né, nessa palavrinha poder. Quando nós vamos assim estudar sobre as nossas projeções de felicidade, de realizações aqui na Terra, a gente sempre ouve, né, que o ser humano busca na matéria, na encarnação, né, nesse desejo que nós temos geralmente voltado para as coisas materiais, poder, riqueza e beleza. E daí nessa frase ele fala sobre o poder da prece, né, que é um dos prepostos, né, para a felicidade. E ele fala assim que para a gente não esquecer que a mais alta fonte de poder é a oração. Por que isso? Por que a mais alta fonte de poder é a oração? Aí nós vamos estudar, e estamos estudando durante todas essas reuniões, né, anterior e essa mesmo, que através da oração nós nos comungamos, nos relacionamos, nos aproximamos do poder maior. Quem que é o poder maior? Deus. Através da oração que nós temos que nós construímos essa ligação, que nós aproximamos à luz de Deus. Ou talvez uma outra forma de expressão, nós despertamos dentro de nós o Deus interior que temos. Brilhe a vossa luz, disse
Jesus, né? Foi lá na reunião da aula número 7. Então, essa luz, o reino de Deus, Deus está dentro de nós. Foi dito por Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre o valor da prece, na continuação, né? Ela facilita o acesso, então, ao poder maior da vida, como nós já dissemos. Então, em qualquer emergência, na tarefa assistencial, em nosso benefício ou em benefício dos outros, não olvidemos o valor da prece em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Francisco Menezes ainda. O que nos diz essa frase? O poder da oração, o valor da oração. Ela promove a nossa própria cura, que é o objetivo inicial e primeiro. Às vezes, quando a gente fala assim, parece uma visão meio egoísta, né? Mas o primeiro nós temos que nos curar. Porque é aquela velha história que nós estamos acostumados a ouvir o tempo todo na oração de São Francisco de Assis: é dando que se recebe. Então, e eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Então, no Francisco de Assis, ele sempre fala assim, que nós temos que dar o amor, né? Por exemplo, amor. Mas como é que nós vamos dar amor se nós não temos o amor dentro de nós? Então, nós temos primeiro buscar a nossa cura. A partir desse momento, então, eu tenho que oferecer ao próximo. É claro que nós fazemos isso o tempo todo numa troca. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Que é justamente o que diz na oração de São Francisco de Assis. E aqui, então, orai uns pelos outros, a fim de que sareis. Então, quando eu oro pelo outro, eu estou gerando energia, né? Nós estamos o tempo todo falando sobre essa energia que nós geramos pela vontade. Quando eu oro pelo outro, eu desperto em mim o desejo, a vontade de auxiliar o outro, o desejo que ele se cure, o desejo que ele fique bem. Então, eu gero energia. Se eu gero energia boa, eu vou estar envolvido, primeiramente eu, com essa energia, para depois transmitir para o outro. Então, dessa maneira, eu vou... como diz aqui, é o valor da prece, né? Em terapia, em cura. Aí a gente fala, mas a cura física é isso também? Sim. Que quando as emoções se equilibram, quando o pensamento se equilibra, o nosso próprio organismo ele vai se equilibrando também. Nós vamos promovendo, então, essa cura mais profunda, a cura integral. Então, o valor da prece é esse. Orar uns pelos outros para que todos nós nos curemos. É um sistema, um depende do outro, né? Tudo no universo é assim, né? Vai sempre um dependendo do outro. Algum comentário? Querem participar? Fazer alguma observação? Tá à disposição mesmo. Minha carinha não estava aparecendo agora que eu vi aqui. Melhorou. Só para avisar, se alguém quiser falar, tá? Camila e o Murilo tá com o microfone desligado, Alane também, o Barçanufo também. Se quiser falar, clique no microfonezinho para falar. Elisane está com o microfone aberto, pode falar todos. Só abrir o microfone e falar. Ninguém? Então passemos para o próximo slide. Daí quem pode fazer a leitura e o comentário dele para nós? Alguém se apresenta? Hein? Murilo? Ok, deixa eu mudar ele aqui também. Aqui tá. Então, a ação da prece. A ação da prece, né? Falamos sobre o valor da prece, agora a ação. O que ela gera? Estabelece uma corrente fluídica entre quem ora e quem recebe. Então,
como a gente vem falando, né, dessas energias que a gente gera, e quando a gente ora também por outra pessoa, né, a gente gera uma energia, né, pelo fluido cósmico universal. Seja o que for o que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Assim que o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado. Opa! De encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, fala o quão poderosa é a prece, né? Não importa se são diferenças de planos, né? Aqui no plano terrestre ou no plano espiritual, ela tem esse poder magnético, né? De chegar em qualquer lugar, em qualquer pessoa, né? E isso é bem legal, porque na prece, como falou no slide anterior, né? Ela tem o poder de tudo. Aí no começo já falou. O que você pedir na prece, se você tiver fé, né? A fé transporta montanhas, vai ser concedido. Também a gente não pode ficar pedindo coisas. Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus eu quero isso, aquilo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Trabalhar para aquilo, que com muita fé a gente consegue. E lembrar também que as coisas são no tempo de Deus, né? Muitas vezes a gente na prece quer pedir coisas que são assim digamos, de outro mundo e não colabora para aquilo. Então é uma caminhada. Daí a importância da prece. Alguém mais? Essa frase de Jesus, né, dita aqui por Marcos 11:24, ela, quando a gente lê essa frase aqui, sem o auxílio de outras frases ditas por Cristo, né, dá uma impressão muito estranha para nós, né? O que eu quiser eu posso receber pela prece, é mais ou menos isso, né? Está dito, seja o que vós peçais na prece, crede, obtereis e vos será concedido. É muito, muito forte isso, né? Tudo que eu pedir, então, vai ser atendido por Deus. Mas daí quando a gente lê ela... Ele só não colocou as letrinhas miúdas, né? Que são as consequências. Exatamente. Falar as consequências. Aí quando a gente leu a parte lá de Jesus, né? Ele diz, né, que primeiro, né, sobre a questão de seguir o Evangelho, de seguir o Cristo, né? Primeiro ele coloca algumas questões, daí depois ele fala essa frase, né? O que pedir você vai receber. Então, quer dizer, está condicionado primeiro a eu me converter ao Evangelho do Cristo, né? Está condicionado a eu aceitar o Evangelho. Quando a gente fala em aceitar o Evangelho, aceitar o Cristo como nosso Salvador, nós estamos aceitando o Evangelho de Jesus, né? Não é a pessoa, mas o Evangelho. Porque Cristo, o que o Cristo é? É o próprio Evangelho. É a própria lei de Deus ali. Então, quando eu aceito, aí sim, tudo que eu pedi dentro desse limite, né, que é justamente o Evangelho, eu vou receber, com certeza. E se observar bem, né, a oração que nós colocamos aí no vídeo inicial, o que o Chico Xavier fala ali, né, dos pedidos, né? O que ele está pedindo ali? Vocês estão lembrados? Né? O tempo todo ele está pedindo coisas que vão fazer ele crescer, que vão fazer ele fortalecer ele na fé, no amor, né? Pedindo que ele forças para promover a mudança necessária, que nós estamos aqui buscando essa mudança. Nós não estamos aqui apenas para gozar a vida, para aproveitar as questões materiais.
Nós estamos aqui justamente para o crescimento. Essa nossa motivação aqui é essa, né? Para modificar os nossos sentimentos, as nossas emoções impuras e torná-las elas puras. Então, é nesse sentido. Então, tudo que eu pedir nesse sentido, eu serei atendido. Não a gente precisa, como diz o Murilo, né, muito bem colocado, olhar as letrinhas miúdas. A gente pegar a frase solta assim, a gente às vezes se equivoca, né, com certeza. Muito bem. Passemos então ao próximo slide. Quem que poderá fazer o próximo? Ação da prece. Ainda. Eu leio. Ok. Ação da prece. Age diretamente sobre quem é dirigida. A prece é uma aspiração sublime. Age diretamente sobre o espírito a quem é dirigida. Modifica sua vida de sofrimentos. Imprime esse impulso de vontade que levanta sua coragem, ao dar-lhe força para lutar contra as provas e as dominar. Então, aqui nesse textinho diz que fala sobre a ação da prece. Geralmente a gente destina a prece para alguém, né? Ou para nós mesmos, né? Então ela é direcionada. Se você pede para uma pessoa doente, aquelas energias, né, emanadas pela prece, vai ser direcionado para aquela pessoa. E bem como na prece a gente pede muitas outras coisas, né? Não só por uma pessoa, pede saúde, agradece. E essa é uma das ações da prece. Muito bem. Alguém mais? Então a prece ela age sobre o espírito. Por que será que ela age? Como é que ela faz isso, hein? Como é que ela age sobre quem é dirigido? É uma aspiração sublime, né? Uma aspiração de Deus, então, sublime. E age sobre o espírito a quem é dirigida. Então, eu faço uma prece por alguém, e se alguém recebe, né, alguma energia ele vai receber, algum conforto, alguma intuição, alguns espíritos, mentores vão se aproximar dessa pessoa e promover, né, algum tipo de ação para que ela se modifique, se fortaleça. Então, às vezes a gente imagina que a prece vai tirar aquela carga da pessoa, mas geralmente o nosso pedido às vezes é nesse sentido, né? Tirar a carga, daquela carga. Mas geralmente ela age dando forças, que é aquela passagem do Cristo: meu jugo e meu fardo, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, quando nós estamos com Jesus no coração, as dificuldades que nos apresenta, os desafios que nos apresenta, ele se torna mais leve. Por que se torna mais leve? Porque eu começo a compreender a necessidade de eu tirar algum aprendizado naquele momento de dor, de sofrimento, de crise. O que a vida está querendo me dizer? Qual que é a mensagem? Qual que é o aprendizado que eu tenho que tirar disso? Aí eu começo a ressignificar aquele momento, começo a entender o outro, né? Por exemplo, numa situação onde nós nos sentimos atingidos, né, pelo outro, nós desenvolvemos então o perdão, porque começamos a entender que as razões que levaram o outro a fazer o que fez, e que todos aqui na Terra cometemos equívoco, que todos estão buscando a felicidade, e alguns buscam a felicidade de uma forma equivocada, e nós temos que entender, né, as razões dele de agir assim e perdoar. Então nós vamos entendendo melhor a situação, porque nós temos o que? Jesus no coração. Você vê, Jesus sofreu todo tipo de injúria,
violência, de tortura, e perdoai que eles não sabem o que faz no final. Por quê? Porque ele entendia diferente a vida, né? Ele via a vida diferente. Agora, quem reluta contra isso, o que acontece? Fica mais pesado o fardo. Se eu alimento dentro de mim ódio, ressentimento, mágoa, inveja, ciúme, egoísmo de toda espécie, orgulho, arrogância, né? Que tudo isso aí no final tem origem no orgulho. O fardo vai ser muito pesado. O jugo vai ser também muito difícil, né? Que nós vamos estar indo contrário à lei de Deus. Então, quando eu oro, a oração ela tem aquelas questões anteriores, né, que nós temos que construir para fazer ela. Né? Então, quando eu oro, eu estou com o coração leve. Eu estou buscando uma melhoria no meu sentir, no meu viver. E nesse sentido, eu sou ajudado. Aí é oração mesmo, porque ninguém vai orar, por exemplo, para prejudicar alguém. Aí não é oração, aí é outra coisa. E tem pessoas que fazem isso assim, né? Até que a oração não é só estar ajoelhado, né? Estar lá recolhido, fazendo. Nós estamos podemos estar em oração o tempo todo, como nós dissemos. Então, quando a gente vê, passa por uma situação difícil, a gente, por exemplo, faz um comentário do tipo: mas você não perde por esperar, Deus vai fazer justiça. O que eu estou fazendo aqui? Estou orando? Claro que não. Eu estou direcionando a Ele e terceirizando a minha vingança para Deus. Deus dá meu serviço para vingar? Como assim? Né? Então, é claro que isso não é uma oração. Isso já é outra coisa. Bem diferente de orar. Orar é amor. Orar é um ato de amor, sempre. De perdão, de reconhecimento a Deus, que é a gratidão. Quando eu sou grato, eu vejo a vida muito melhor. Ninguém mais quer comentar? Vamos passar para o próximo. Ninguém mais? Vamos então aos pedidos de oração. Quem pode fazer esse próximo slide? Posso fazer. Estou com áudio? Está com áudio, então eu estou ouvindo bem. Pedido de oração. Prece pelos desencarnados, alivia e abrevia os sofrimentos. Os espíritos sofredores suplicam por preces que lhes são úteis. Sentem-se menos abandonados, tornam-se menos infelizes. Aumenta-lhes a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. Posso comentar só esse pedacinho, depois eu continuo? Pode. Tá aqui. Eu penso assim que a prece, né, por um desencarnado, principalmente um desencarnado que estava no mau caminho, né, que nem esses que estão agora em confronto aqui com a polícia, estão sendo mortos, tantos outros, né, em confronto, assim, nessa situação, desencarna de repente, nesse momento, né, nessa situação. Ou qualquer um outro que desencarna sem arrependimento de nada. Então, eu fico pensando que quando a prece chega para esses espíritos, para esses irmãos, acaba sendo uma carícia para eles, sabe? Mesmo que seja aquela carícia que não quero. Pensa alguém muito chateado e você ir lá fazer uma carícia e dar um abraço. A pessoa não quer receber um abraço, não quer receber aquele carinho. Mas aí a gente continua na prece por eles, continua na prece, aí é o que acontece, né? Pelo menos uma parte deles, isso daí, né? Eles se tornam menos infelizes, falam, poxa, mas eu não sou digno, será? No começo eles vão, por que tá fazendo? Não precisa de prece para mim, não, já estou no inferno mesmo, já estou, né? Mas aí na insistência amado, né? Acolhido. Na insistência da prece, né? Aí acontece daqui, aumenta a coragem,
estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E pode desviá-los do pensamento mal. Então, se ele percebe que tem alguém que está fazendo prece para ele, sem conhecer, sem saber quem ele é, então ele fala, mas espera aí, essa pessoa cheia de defeito fazendo prece por mim e tal, então eu tenho jeito, né? Se esse daí tem jeito, se esse daí está fazendo por mim, então eu tenho. Do mesmo jeito que esse daí está fazendo, deve ter mais gente fazendo por mim, mais gente fazendo por mim, não, deve ter mais gente assim. Então, isso, de repente, pode transformar devagarinho, né? É uma cariciazinha, é uma gotinha que vai caindo que pode encher o copo. Então, que a gente possa pensar nisso e ser essa gotinha, né? Porque tá todo mundo fazendo prece pelos policiais, pela cidade. Então, pensar nesses irmãozinhos também, né? Esses homenzinhos tortos, como diz a música. Depoimento de um espírito sofredor morto em um naufrágio. Sofro continuamente. E se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo as preces de caridosas almas apiedosas à minha situação. Fazem-me bem as vossas preces, não me as recusei. Que é um pedido, né? Fazem-me bem as vossas preces, não me as recuseis. Isso. Um náufrago, né? Uma pessoa que desencarnou no naufrágio. Aí ele fez uma comunicação. Isso foi lá em 1864. Ele comunicou-se espontaneamente por um médium. E ele falou sobre o efeito que teve a prece sobre ele, né? Um depoimento. Muito bem. Mais algum comentário? A Elisane mesmo, ou outro? Se quiser comentar. Na revista Espírita tem muitos casos, sabe? Se alguém quiser estudar casos, tem ali, né? Tem um índice assim, né? Muitos casos. Kardec, ele recebia comunicações mediúnicas do mundo inteiro, né? Publicava, fazia uma análise sobre essa comunicação, trazia para o nosso conhecimento através da revista Espírita. Ela está disponível na internet, tem todas as revistas. Então aqui a gente vê como é que age, né, a prece no espírito em sofrimento. Muito bem. Pedidos de oração é o próximo. Pedidos de oração. Prece por alguém que acaba de morrer. E depois prece por um criminoso. Quem que quer fazer isso aí? Posso ler? Ok. Prece por alguém que acaba de morrer. Possui o objetivo de dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também ajudar-nos no desligamento. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito a que se dirige, cujas ideias estão ainda confusas, como as vozes amigas que nos despertam do sono. Então, quão importante, né, essa oração para os desencarnados, uma pessoa que está nesse processo de transição, né, saindo desse mundo material e voltando para o nosso mundo real, né, que é o plano espiritual. E acontece muito, né, de muitos espíritos que não têm tanta ligação com Deus, com esse conforto, né, que é o desencarne, e muitas vezes não aceitam e acabam presos, né, nesse mundo, digamos assim, por esse nível, né, que está passando, assim, tipo, de dificuldade. Então, uma prece para uma pessoa que acabou de desencarnar e está passando
por um processo assim, pode estar passando, é muito importante, né? Ela vai ajudar ela a entender o processo melhor, a aceitar e descansar, né? Porque acontece muito de entes queridos falecerem e às vezes os próprios familiares, né, não aceitarem aquilo, não terem um conhecimento, né, de Deus e acabar não deixando a pessoa descansar, né, não deixando a pessoa passar pelo processo que tem que passar. Então é muito importante. E por último aqui ele fala da prece por um criminoso. Recusá-las aos criminosos é falta com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Julgá-las inúteis, porque uma pessoa cometeu esta ou aquela falta. É pré-julgar a justiça do Altíssimo. Então, os criminosos também, como todas as outras pessoas, né, merecem uma oração, merecem uma forma de caridade, né, que a verdadeira caridade é essa, é uma palavra de conforto, uma palavra amiga. E na oração é isso que a gente faz, né? É um momento da gente conversar com Deus, pedir, agradecer, né? Tanto para a gente quanto para outras pessoas. Então, fala que é uma falta com a caridade, né? E desconhecer a misericórdia de Deus. Então, Deus ele é misericordioso com todos os filhos, né? No mesmo momento que o criminoso está lá errando, pecando, nós também podíamos ter passado isso em outras vidas, né? E estávamos lá naquela posição. Então, não cabe a nós julgar e apenas entender e orar por esses irmãos, né? Acho que é isso. Alguém mais quer comentar? Eu achei interessante essa comparação aqui sobre quando faz a prece por uma pessoa que acaba de morrer, soa como um despertar. Como alguém que está dormindo, você fala, fulano, acorda, acorda, né? E como é uma prece, é uma forma de acordar assim com muito carinho, né? Com muita amorosidade, né? Você está chamando aquela pessoa para despertar. E algumas realmente estão inconscientes, né? Quando desencarna, diz, né, os relatos, né, do próprio Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tem algumas passagens que a pessoa fica no estado de confusão mental e às vezes ela fica adormecida mesmo, né? E daí nesse momento que ela está adormecida, ela fica recebendo, né, tratamentos e às vezes ela não percebe o que está acontecendo à sua volta. Então com a oração nós vamos emitir energias, né, que na oração a gente emite energias mesmo, e essas energias vão se aproximar dela e vão promover nela esse despertamento, como um choque anímico que nós fazemos lá na corrente magnética, onde as pessoas começam a se despertar. E a gente sempre lembra, né, que principalmente aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre vida após a morte, não sabem como é que acontece isso. Você já imaginou você chegar numa terra completamente estranha, não saber o que está acontecendo à sua volta? Alguns estão numa confusão tão grande que nem sabem que desencarnou. Querem se comunicar, querem conversar com um e outro, não encontra acesso, né? Outros estão num sofrimento assim muito terrível, ainda achando vivo e todo ferido, todo machucado, né? Porque às vezes morreu numa condição muito difícil, seja por acidente ou seja por uma enfermidade, ainda sente aquelas dores como quando estavam aqui, né? Porque nós temos um corpo perispiritual e esse corpo perispiritual ele tem todos as características que nós temos aqui do corpo físico, né? Diz que nós somos uma cópia do mundo espiritual. Então, imagine como é que é, né? E daí, por conta disso, aquela pessoa está no sofrimento. Quando você manda
uma oração por ela. Então, a oração por uma prece, a pessoa que acaba de morrer, pode ser uma conversa com a pessoa, né? Nós estamos aqui pensando assim, ó, fulano, você tá num outro mundo, né? Num outro plano, você desencarnou, né? Manda essa mensagem assim, aceite a ajuda desses irmãos que estão ao seu lado, que sempre tem mentores, seus familiares que antecederam você na partida, né? Aceite as orientações, a informação, se deixe acompanhar por eles, que eles vão te ajudar, vão tratar, que ponha Jesus no coração, né? Se arrependa das questões que você já praticou aqui na Terra, você já não está mais preso, se desvencilhe da matéria, enfim, você pode entabular uma conversa com a pessoa e mentalmente, ou até falar mesmo, e essa mensagem ela vai chegar até ela em algum momento. Talvez não chegue de imediato, porque às vezes naquele momento a pessoa está tão perturbada que ela não recebe as informações, mas depois no outro momento ela vai receber. É como se você estivesse ensinando o caminho para ela, dando um mapa daquela naquela novo país, naquele novo local que ela está. Isso vai ajudar. E é claro que tudo isso com muito amor, né? Que essa energia de amor vai transformando a pessoa, ela vai sentindo alívio, como diz aqui, do sofrimento que ela está sendo envolvida, como diz também no... Então são vozes amigas que auxiliam no despertar do sono. Muito bacana essa formação. E a outra prece por um criminoso. Primeiramente, a questão do nosso julgamento, né? Um criminoso. Vamos fazer uma prece por um criminoso. O que nós estamos colocando ali? Né? Olha, que ele é inferior, eu sou melhor. Eu lembro isso me faz lembrar a passagem do Chico Xavier, quando ele estava falando a questão do presídio, não me lembro mais se ele estava visitando o presídio, e se colocou, né, na posição, né, de olhar as pessoas como criminosos também, e Emmanuel, que é o mentor dele, disse bem assim, sabe qual que é a diferença entre nós e eles? É que eles foram descobertos. No final, todos somos criminosos. Em diferentes graus, mas somos. Nós já estivemos entre aquelas situações de muitos crimes, né? Nós já fomos escravos, já tivemos escravos, já fomos bárbaros, já fomos torturadores, já fomos de tudo nessas encarnações. E nessa vida agora, né, como nós estudamos na escala espírita, nós estamos lá no comecinho da escala. Nós somos espíritos imperfeitos. O que é isso? Nós temos sementinha nossa aqui dentro de tudo que não é bom também, né? E quando a gente entende isso e começa também a entender o criminoso, né, como uma pessoa que também, da mesma maneira que nós, né, está nesse campo aqui para evoluir, para crescer, nós estabelecemos o perdão e compreendemos, né, que todos estamos nesse caminhar e que Deus o auxilie para que ele se arrependa, para que ele compreenda a sua nova vida. De repente, esse despertar é o que ele precisa para que ele avance. E o contrário, se nós emitirmos pensamentos de ódio, de punição mesmo, não, porque tem que ser penalizado mesmo, que era um bandido, que é isso, que é aquilo, nós estamos fortalecendo dentro dele esse sentimento menos feliz, de ódio. E como nós já estudamos, os espíritos que são maus, né, que estão nessa faixa vibratória do mal, do ódio, da vingança, eles têm muito mais condição de fazer mal para o encarnado do que quando encarnado. Por isso é que a questão até equivocada da pena de morte, né? Achar que matou a cobra, foi-se o veneno. No mundo espiritual, isso é uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Matou-se a cobra, foi-se o veneno. Essa máxima não se aplica à questão dos espíritos, porque matou-se um espírito, um encarnado, porque ele é um criminoso, colocou ele lá no outro plano, ele tem muito mais condição de fazer o mal, de prejudicar, porque ele
ele está desencarnado. Né? Como nós já estudamos, o processo obsessivo causa grande mal para as pessoas. As pessoas sofrem muito quando estão envolvidas num processo de obsessão. E às vezes esse processo de obsessão, aliás, às vezes não, sempre esse processo de obsessão é porque eu me permito ser obsediado. Porque eu estou numa faixa vibratória, num tipo de energia que eu atraio para mim aqueles espíritos menos felizes que vão me trazer esse tipo de desconforto. Daí os inúmeros casos de desequilíbrios no campo das emoções que nós vemos aí. Esses desequilíbrios não são só deles, né? Tem a participação espiritual, sim, sempre tem. Não está sozinho. Mas essa é uma questão para a gente estudar mais miúdo no campo, na questão da obsessão mesmo. Muito bem, o Google já avisou aqui que nós está terminando o nosso tempo. Pedidos de oração é o próximo slide. Daí ele vai também em outro slide, pedidos de oração, tem vários slides nesse tema. A gente pode fazer mais um ou vocês acham que a gente já deve partir para o encerramento? Acho que dá tempo de fazer mais um, né? Mais um? Quem quer fazer esse próximo, então? Pedidos de oração, prece por um suicida e depoimento do espírito suicida. Olha só. Alguém? Essas preces aí, só para a fim de esclarecimento, elas estão no capítulo final, né, o último capítulo do Evangelho segundo o Espírito. Ele tem um prefácio, né, sobre a orientação sobre o que se trata a prece, uns comentários, depois vem uma oração de sugestão, né, porque a prece é uma questão individual de cada um de nós fazemos a prece como a gente quer. Só para informar, tá? Estão todos com o microfone ligado. Se alguém quiser se falar, abre o microfone. Às vezes não percebe, né? Fala, a gente não está ouvindo aqui. Pedidos de oração. Então, prece por um suicídio. Já que ninguém se apresentou, faço eu. Ninguém possui o direito de dispor de sua própria vida. Começa uma afirmação muito forte aqui. Pois só a Deus compete tirá-lo da prisão terrena. A prisão. Quando o julgue conveniente. De qualquer forma, a justiça divina pode suavizar-lhe os rigores. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. E aqui logo abaixo vem um depoimento de um suicídio, que ele está dizendo. Esse depoimento é um fragmento, tá? Ele tem uma explicação bem mais ampliada, né, no livro Céu e Inferno. Céu e Inferno, que está aqui, ó, no capítulo 4, parte 2. Agora só tenho a necessidade de preces. Orando, fazeis por mim mais que vós pude fazer quando na terra. Orai por mim, que eu quero orar também. Então esse irmão está numa situação assim tão difícil, né? Que ele chegou lá no plano espiritual e pedindo oração, que ele tem necessidade da oração. Então ele já está um pouquinho mais consciente, né? Quando ele está nessa situação de que ele pede oração, ele já está se melhorando, né? Está numa condição melhor. Então, aqui, então o Kardec, né, ele lembra aqui que ninguém pode dispor da própria vida. Ninguém tem esse direito, só Deus que às vezes a gente acha que o sofrimento é tão difícil, né, e quer se livrar do sofrimento achando que pelo caminho do suicídio a gente se livra dele, do engano. O sofrimento nos acompanha. É como aqui na Terra, né? Às vezes a gente está, mas minha situação está tão difícil aqui, é complicado e tal. Daí eu vou viajar, vou para um outro local. A encrenca está dentro de mim. Ela me acompanha por onde eu for. Não adianta eu querer me livrar. São a questão das meus sentimentos, minhas emoções e desequilíbrio que me faz se tornar aquela pessoa. E a questão também que a gente deve
ter muito cuidado, né, na questão do julgamento do suicida. Né? Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Né? Tem pessoas que se suicidam e se recuperam muito rápido, tem outras que demoram séculos. Isso, as razões que levou a pessoa ao suicídio, de repente as influências, tanto aqui da Terra, que levaram ele ao suicídio, as influências no campo espiritual. Né? Tem espíritos que reencarnam aqui, que eles têm uma multidão de espíritos querendo vingança e leva ele a pensar em suicídio. Então, toda ação equivocada aqui na Terra, ela tem seus atenuantes e seus agravantes. Só quem tem condição de fazer isso é Deus. E Deus julga através da própria consciência. É a pessoa que está vivendo aquele momento que começa a refletir e se sente mais ou menos culpado daquilo, né? Dependendo da situação em que ele se encontra. Vem um arrependimento e tudo. E carregar a culpa nunca é o caminho. Né? A culpa é talvez o primeiro momento para a pessoa se arrepender e buscar reparação e se melhorar e se corrigir. Então a pessoa pode permanecer num estado de sofrimento muito tempo ou menos tempo, dependendo da situação dele. Bom, pessoal, gratidão a todos pela reunião. Alguém quer fazer a oração final para nós, para encerrar? Se cair a ligação, eu agradeço a todos, né? Muita paz, Deus te abençoe a todos. E a gente fica até a próxima quinta. Quem que pode se apresenta para fazer a oração? Ninguém? Eu faço. Amigo Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais de conversarmos reunidos em Teu nome. Que o Senhor possa estar abençoando todos nós, encarnados, que estivemos presentes no curso, bem como também a equipe espiritual que nos acompanha. Que o Senhor possa estar abençoando nossos lares, abençoando essa semana que está se findando. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos. Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Só para informar, estou no Mato Grosso do Sul, viu? Estou em Dourados. Estou visitando meu povo daqui. Tá pertinho de mim, né? Ah, é? Você tá em Ponta Porã? Né, eu tô no Paraguai, perto de Assunção, mas tá mais perto do que Palmas, né? Mais perto que Palmas, é verdade. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos nós. Muita paz. Com Deus. Fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.